e professoras, nessa tarde de 7 de agosto, 16 horas, estamos dando início ao 7º encontro, a 7ª reunião do nosso curso Formadores em Ação, cuja pauta de hoje é Sala de Aula Invertida, Vivência, parte da vivência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A proposta de hoje vai ser bem joinha, né? Vou compartilhar minha tela, dar início ao roteiro. Estão todos me ouvindo? A imagem, a minha câmera está boa? Está claro, limpo? Os joinhas aí? Muito bom, muito obrigado. Então, sala de aula invertida. Reforçando, aqui, olha, não preciso nem pedir, né? Essa turma está de parabéns, todo mundo está com a câmera aberta. Quem não tiver com a câmera aberta, por algum problema técnico, já coloca para nós, no chat. Quem tiver algum problema, alguma coisa, pode justificar ali, que essa justificativa é muito importante. Eu tenho que relatar, quem tem que relatar em relatório, né? Os problemas técnicos, por conta que somos todos incentivados a pedir a câmera aberta para os cursistas. Nossa agenda, acolhimento e objetivos, 10 minutos. Nossa experiência, 5 minutos, onde vamos compartilhar algumas experiências, né, um relatar. Fundamentando a prática, 10 minutos. Vivência e compartilhamento, 50 minutos. Então, vivência e compartilhamento, temos um tempo bem bom hoje. Eu espero que a gente consiga concluir e a gente possa ter um tempinho para falar do diário formativo, tá? E para concluir. Inclusive, a minha proposta é que a gente sempre... Hoje é muito fácil, o diário formativo é só preencher, né? É só clicar nas alternativas, nas opções, né? É muito rápido, seria muito legal já deixar pronto. Então, é o nosso convite. E a partir da próxima reunião, também a gente abrir o diário formativo e já incluir durante a reunião, né? Já incluir a pauta, incluir as nossas anotações, e no final da aula já está com ele prontinho. Vai ser excelente. Boa tarde, professor Tiago. Então, gente, agora, durante a apresentação dos slides, se alguém precisar de alguma informação, tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, pode mandar no chat a sua sugestão. Se eu demorar um pouquinho para perceber, pode abrir o microfone. Professor, ó, a mensagem no chat, né? Sintam-se bem à vontade. Está sempre aberto o canal de diálogo entre nós. Então, nossa agenda hoje tem bastante tempo para o compartilhamento. Cronograma da jornada. Chegamos aqui, ó, à segunda metade do nosso curso. Reunião 7, ó, já estamos caminhando para o final. Apenas essa e mais 4, né? Mais 4 encontros já estaremos encerrando. Como acolhimento, a gente vai assistir Bem-vindo ao mundo. E eu vou fazer um teste para saber se o áudio saiu para vocês. Vou esperar para ver se vocês me mandam um joinha. Se não estiver saindo o áudio, se manifestem, por favor. Vou colocar aqui. Me digam. Bem-vindo ao mundo das metodologias ativas. As metodologias ativas convidam os estudantes a serem protagonistas do processo de aprendizagem. Com essa prática, eles resolvem problemas, desenvolvem projetos e buscam soluções. Isso cria momentos de interação e construção significativa do conhecimento. Com a tecnologia ao alcance, informações são acessadas de forma rápida e eficaz. Então, por que não usar esses recursos a favor do conhecimento? Podemos explorar os conhecimentos prévios dos estudantes, estimulá-los a buscar o conhecimento, transformando a sala de aula em um espaço de interação e construção de saberes. Ok. Então,
metodologias ativas, né? Uma participação, por gentileza. Gostaria que alguém lesse para a gente, aqui a partir de O Conhecimento. Quem que participa? Professor Claudinei, pode ficar à vontade, pode fazer a leitura, por favor. O conhecimento prévio do estudante pode ser explorado ao aplicar essas metodologias, especialmente na sala de aula invertida. Ok. De baixo também? Do de baixo também, pode fazer o favor, professor. Professor, comente no chat um ponto positivo e um de atenção para o uso das metodologias ativas em sala de aula. Ok, então agora nossa primeira participação de todos, gostaria que todos colocassem, né? Um ponto positivo das metodologias ativas, né? De qualquer uma delas, não precisa ser da sala de aula invertida, né? E um ponto de atenção, né? Um ponto de atenção é aquele que a gente precisa de alguma solução, de alguma melhoria, de algum avanço, né? Na aplicação. É legal, fica registrado aqui no chat, a gente vai conversando a partir disso. Então, gostaria que todos pensassem um pouquinho e escrevessem para a gente. A professora Selma já colocou, obrigado, professora Selma. Outro positivo, tem mais participação, Posso mais falar? envolvimento. Pode, prof, pode falar enquanto os colegas... Quando eu coloquei ali o ponto de atenção, né, o positivo é que há uma, sem dúvida nenhuma, eu estou terminando de implementar o meu trabalho, a minha avaliação por projeto, e é impressionante como eles engajam, como eles vão pesquisar, como eles estudaram. Eu fiz o projeto com todas as minhas turmas, daí peguei uma específica, né, só para ver como seria. Mas, assim, a participação foi muito grande deles. Nossa, o assunto também, né? Neonazismo, né? No segundo ano do ensino médio. Então, assim, foi muito interessante. Mas o que eu percebi é que, assim, não dá para fazer todo o conteúdo ou na maioria dos conteúdos, né? Não pode ser constante esse tipo de implementação, né? Porque cansa, né? Ok. Nossa, muito obrigado, professora. Né, seu comentário é interessante, né? Bem coerente ali, né, com o que você escreveu, prof, que há uma maior participação, né? E o ponto de atenção é que a gente não consegue fazer a todo momento. Professora Lucinéia, pode fazer um comentário, um minutinho, por favor? Eu penso assim, que pela experiência que eu tive, às vezes a gente aplica uma primeira vez uma metodologia e na sequência a gente tenta aprimorar e às vezes até reaplicá-la, na verdade reaplicá-la na mesma turma. E a gente já não encontra mais a mesma receptividade, né? Eu tive essa experiência com alguns alunos meus, de tentar, assim, na primeira tentativa, na primeira aplicação deu certo, né? Na segunda aplicação não deu certo. E aí eu dei um tempo. Eu passei um conteúdo, né? Daí fazendo rotações por estação, e aí eu resolvi mudar a metodologia, resolvi entregar o material para eles, fazer os exercícios por estação. E modificar a metodologia, não usar a metodologia tal qual é a proposta da secretaria, mas adaptar o que vem da secretaria com aquilo que eu já sei que é importante para ele, dentro dessa compreensão de processo histórico, né? Então, assim, esse é um ponto que eu vejo que ele tem um maior engajamento, mas é na primeira aplicação. Uma segunda aplicação da mesma metodologia, muitas vezes, é assim, ele já dispersa. Né? Ok, prof, obrigado. Ah, pode concluir, pode concluir. Não, e daí eu falei assim, lá em cima também a questão do ordenamento do conhecimento, né? Eu vejo que por meio da metodologia ativa, o aluno ele tem perdido a capacidade de compreender a relação entre os fatos históricos. Muitas vezes a gente está explicando um processo histórico e ele não consegue acompanhar e ordenar a sequência desses fatos para conseguir entender o que foi uma causa, por exemplo, e uma consequência, que eram coisas básicas que a gente conseguia aprender quando a gente estudava. Porque eu vejo que muitas vezes na aplicação de determinadas metodologias, a gente acaba perdendo muito isso, assim, dentro do contexto histórico.
Mas o envolvimento é maior também, né? Mas acho que é mais porque quebra um pouco essa dinâmica de parar e se concentrar. Ok. Professora, aproveitando, professor Lucinés, pode fazer a leitura para a gente já aqui dos objetivos? Metodologia aplicada nessa segunda parte da jornada 2 será a sala de aula invertida. Na reunião, teremos como objetivo conhecer a proposta metodológica, vivenciar como estudantes a aplicação da metodologia com base no conteúdo do trimestre, na aula do RCO+, associada às autoescritor D17, compreender os desdobramentos dos conflitos políticos, sociais e ou culturais ao longo da história, discutir os resultados. Obrigado, professora. Então, olha, o foco da nossa reunião hoje, conhecer a proposta metodológica, sala de aula invertida, e vivenciar como estudante. Então, ó, eu vou ter um momento, a gente vai conversar aqui, como que é essa aula invertida, a maioria já conhece, né? A maioria já conhece bem, já aplicou, mas é sempre bom relembrar. E aí, a gente vai simular que somos um estudante do ensino médio, tá? Que recebeu a proposta de sala de aula invertida. E aí, a gente vai colocar em prática, né? Como se fôssemos os estudantes, ok? Então, pode incorporar o personagem. Ó, eu sou o aluno do segundo ano, tá? É o segundo ano do ensino médio, o conteúdo, né? Do descritor 17, né? É a aula 30 do RCO, né? Que a gente vai trabalhar. Adiante, nossa experiência, tá? Valente 2017 apresenta os elementos que diferenciam a proposta do ensino tradicional e da sala de aula invertida. Então, qual a diferença? Na proposta tradicional, tá, o caminho é, o professor faz a transmissão do conteúdo, aí é feito o estudo, depois a realização das atividades, e por último, a avaliação, tá? Então, o professor aplica a avaliação. Eu preciso fazer uma pergunta. Vocês enxergam aqui o meu cursor, que é um pontinho verde na tela? Onde eu estou guiando aqui? Ou não? Não aparece aqui um? Olha aqui. Eu tenho que clicar para ele aparecer. Agora apareceu? Aqui? Um risco verde para vocês? Não. Não aparece? Não Tá. aparece, não. Deixa eu ver aqui. Então, vou voltar para cá. Agora o meu cursor aparece, provavelmente, né? Aqui, ó, a setinha. Ok, obrigado. Proposta de sala de aula invertida. Então, a tradicional a gente viu, né? Aqui, agora a proposta da sala de aula invertida. Ao contrário da tradicional, o aluno vai fazer o estudo prévio do conteúdo. O professor vai fazer a proposta, vai encaminhar os materiais, o capítulo do livro, tá, slides, material digital é fornecido para o aluno. Aí o aluno vai estudar no momento anterior, tá? No momento antes da aula, e vai vir preparado, já com o estudo pronto. O segundo momento são as perguntas, tá? E discussões, que o aluno vai ter, a gente vai proporcionar para o aluno, para os alunos, o momento de tirar as dúvidas sobre esse material antes da atividade prática, né? Então, é feito o momento, como se fosse assim, o momento 2, para tirar as dúvidas, os alunos poderem se esclarecer sobre o conteúdo estudado, e, após isso, haverá as atividades práticas, né? Pode ser o debate, o seminário, pode ser a construção de um material, a elaboração de um material, né, de maquete, e outro tipo de atividade. Né? Após isso, a gente faz a avaliação. Agora vem a pergunta. A professora que falou comigo foi a professora Selma, no começo da aula, que já relatou, né, professora?
Então, já temos o relato da professora Selma, que funcionou, né? Você colocou em todas as turmas, e já colocou os pontos ali, muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa, prof? Não, nessa pergunta aí, né? Você já utilizou a sala de aula invertida em suas atividades na escola? Eu escolhi para a minha implementação avaliação por projeto, né? Avaliação por Só projetos. que eu olhando aqui agora, parece que eu misturei as duas. Mas é que existem elementos coincidentes, né? Do aluno se Mas preparar, está né? errado? Eu vou ter que reorganizar ou não? Não, de maneira nenhuma, prof, né? Tá. Uhum, É uma complementação, né? tá. Eu acho que eu falei para todas as turmas, na aula passada, sobre que todas as metodologias que a gente estuda não precisam ser usadas necessariamente isoladas, a gente pode utilizar uma dentro da outra, né? Como se fosse camadas, né? Camadas de metodologia. Aqui dentro da minha sala de aula invertida, no momento do estudo, o material que eu vou utilizar encaixa em outra metodologia, ou eu tenho um questionário. Mas esse questionário é tradicional, posso usar ele dentro de uma metodologia ativa, né? Não existe nada que nos impeça de ter todas as ferramentas à mão. Dando continuidade, né, eu gostaria de mais um relato de sala de aula invertida mesmo, nesses moldes, né? Professora Lucinéia, fique à vontade. Professor, na verdade, eu bolei um jeito de fazer assim, eu misturei o passado com o presente aí na minha prática. Porque, assim, eu trabalhava com meus alunos antes da pandemia, uma estrutura de trabalho que eles tinham que ler previamente o conteúdo e responder questões. Sala de aula era para debater as questões, para esclarecer dúvidas. Então, eu retomei essa questão. Então, assim, o que eu vejo ali da proposta de sala de aula invertida, o que não tem nessa metodologia é essa atividade prática, né? Tipo assim, pelo que eu estou olhando daqui, o que eu faço, né? Em vez de fazer uma atividade prática, por exemplo, na conclusão do conteúdo, eu faço uma avaliação com questões aplicadas, direcionadas para o nível deles. Entende? Por exemplo, eu estou lá com uma turma de ensino médio. Eu faço um questionário com questões de provas, onde ele tem que aplicar aquele conhecimento. É uma atividade prática. Sim, eu concordo, prof. Eu acho que, assim, atividade prática no sentido de execução, né? Ali, a gente tem todas as possibilidades, né? Dentro desse aspecto. Mas você falando, olha, no próximo encontro, não percam, né? Cena dos próximos capítulos, eu acho que encaixa bem nessa questão. No próximo encontro, a gente vai estudar especificamente mais um passo a ser utilizado dentro da metodologia sala de aula invertida, que é, antes de um debate, primeiro recorrer a uma forma de garantir que o aluno leu, aplicando questões, justamente, sabe? Então, é bem isso que você falou. Até questões objetivas, para ser mais rápido, né? Para não ocupar muito tempo dentro da metodologia. A gente vai fazer a proposta do aluno ler, estudar um conteúdo em casa, e aí, antes da gente propor um debate, por exemplo, a gente faz uma pequena verificação com questões objetivas, ali, que em 10 minutos a gente consiga conferir. Questões fáceis, mas elaboradas de uma forma que só quem realmente leu iria conseguir responder, né? Muito bom, prof. Obrigado. Então, fundamentando a prática. Sala de aula invertida, também conhecida como Flipped Classroom, o estudante aprende a partir da proposta de inversão do ambiente e momento da aula. Pode haver a articulação entre os espaços e tempos online e presenciais. Inversão, tá? A palavra flip, em inglês, tem esse significado, né? De inverter. Agora, nas Olimpíadas, no skate, no surf, nos outros esportes que tem manobras, sempre eu escuto flip. Flip, para mim, não ficava tão claro. Agora, estudando, eu sei, o flip significa inverter, né? Que ficou de cabeça para baixo, alguma coisa ficou
ao contrário do comum. A metodologia promove o comprometimento com os objetivos de aprendizagem. A metodologia promove a utilização da aula para as atividades e esclarecimento das dúvidas. Tá? Além disso, a interação entre estudante e professor e a interação entre os estudantes. Tá? A ideia é de que a gente tenha todas essas promoções, né, de situações. Flip. Então, para ficar bem claro, a sala de aula invertida é o nome em português. Tá? Em inglês, o termo é flipped classroom, né? Então, a tradução livre seria quase literal, né? Sala de aula invertida. Flip, dentro da metodologia ativa, ela ganhou um significado como uma sigla, FLIP. O F de ambientes flexíveis, né? Flexible Environment. O L vem de cultura de aprendizagem, Learning Culture. O I de conteúdo dirigido, Intentional Content em inglês. E o P vem da educação profissional, Professional Educator. Tá? Então, como inverter a sala de aula? O ambiente flexível, não mais apenas o modelo tradicional do professor explanando o conteúdo, mas que o conteúdo seja estudado pelo aluno, né, em outros ambientes, no ambiente online, né, estudando em casa. A cultura da aprendizagem. A cultura da aprendizagem, aqui eu faço já um parênteses, né, é um apelo mais amplo, é um apelo da sociedade como um todo, que a cultura da aprendizagem seja, assim, seja implementada, seja fomentada. A cultura da aprendizagem deveria estar nos jornais, nas novelas, nos filmes, nas campanhas, né, como um todo, entre as famílias, principalmente na educação das crianças desde pequena. A educação é importante, o professor na sala de aula, a professora, é um momento sagrado, né? É um momento de aprendizagem, todo mundo tem que colaborar, o professor não precisa ficar implorando todas as vezes, né, para o aluno fazer alguma coisa. É algo amplo e toda a sociedade pode nos ajudar. Então, eu, como cidadão, tenho feito isso sempre, constantemente, no momento que eu vejo que o assunto é esse, eu me posiciono. Não, aprender é super importante, é na escola que a gente se desenvolve, né? Porque senão não irá funcionar, né? Se a ideia do aluno não for uma aprendizagem sincera, né? A nossa sala de aula invertida não vai ter o mesmo sucesso, né? É amplo, fazemos a nossa parte, sim. E o conteúdo dirigido, a gente vai escolher o conteúdo e a gente tem que ter sempre os documentos norteadores como base. Temos que estar coerentes com o currículo, com as diretrizes, com o planejamento, até para a gente se proteger, né? Para nos protegermos de qualquer questionamento. Tem família, às vezes, que esse conteúdo eu não quero que o meu filho aprenda. O professor não pode ensinar, né? Eu já vivi as situações assim. E aí, a nossa defesa é ter esse conteúdo dirigido, ter o conteúdo selecionado conforme os documentos que nos amparam e nos protegem, né? E a profissionalização do educador é o que a gente tem feito, é a nossa formação inicial, é a nossa formação continuada. Professora Lucinéia, pode contribuir? Professor, eu entendo, assim, quando eu estou vendo isso aí, que, assim, a cultura da aprendizagem seria esse incentivo à busca do conhecimento, né? Que a gente consiga fazer, por meio do nosso trabalho, uma maneira de dirigir o aluno a buscar o conhecimento, né? E eu acho que esse negócio de intencional, o conteúdo dirigido, ter uma intencionalidade, um direcionamento, é importante à medida em que, por exemplo, você entra na internet hoje e você vai lá no chat GPT, um aluno me ensinou, ele botava lá, ele fazia meus trabalhos, ele mostrou como fazer meu trabalho sem ter nenhum trabalho. Ele pegou e fez na minha frente. Ele falou, e daí, professora? Eu olhei para a cara dele e falei, agora me explica o que você fez aí.
Só virei para cá, peguei, ó, virei o computador para o outro lado e falei para ele, agora me explica o conteúdo que você pegou. Aí é que tá, né? Então, Exatamente. assim, porque assim, isso não é a cultura da aprendizagem. A cultura da aprendizagem, ela não é ir lá tirar um conteúdo e o aluno entender o que ele está fazendo. Nesse sentido, eu Exato. acho que, assim, ó, por exemplo, o conteúdo dirigido, para mim, o conteúdo dirigido é tarefa de casa, né? O aluno ele tem que buscar o conhecimento, desenvolver uma busca do conhecimento. E eu vejo assim que o papel do educador está exatamente aí. Por quê? Porque, por exemplo, aquele trequinho, o quizzes, aquele trequinho que eu falo, porque o nome é muito estranho, eu não consigo gravar na hora do apuro, eu esqueço. O quiz, né? Eu vejo assim, ele é, abre aspas, uma suposta tarefa de casa, né? Que o aluno deveria fazer, mas eu vejo assim que muitas vezes ele sai bastante do assunto, né? Ele sai, a gente até analisou na última aula a respeito disso, né? Então, eu acho assim que o conteúdo dirigido tem que ser uma tarefa de casa, mas para isso tem que existir uma estrutura de um livro Isso. didático que está associado ao slide, né? Uhum. Para o professor selecionar e estabelecer algumas questões para o aluno fazer uma leitura prévia e poder compreender o conteúdo de fato. Exatamente, prof. Está exatamente assim mesmo. É essa a proposta. Olha, novamente, para ficar bem claro, como funciona a sala de aula invertida, né? Como a professora Lucinéia falou, né? O aluno vai estudar antes de se preparar para a atividade em sala de aula, mas não copiando e colando, não trazendo uma folha que ele copiou, que ele imprimiu, ele trazendo o conhecimento estudado, para ele poder debater, para ele poder se posicionar, questionar, fazer perguntas, né? Ó, então, aqui é o antes, o durante e o depois, né? O esquema da sala de aula invertida. O estudante vai receber do professor os conteúdos dirigidos, tá? E dentro desse conteúdo, o aluno pode pesquisar em outros lugares, tá? Desde que dentro da razoabilidade, né? De fontes confiáveis, pode trazer a fonte, a gente pode discutir, ó, essa fonte é confiável, essa fonte não é, sempre levando em conta a diferença entre fato e opinião, né? Fato histórico, opinião sobre os fatos históricos. Então, esse é o momento antes. O momento durante é a hora que a gente vai praticar os conceitos aprendidos. Como praticar os conceitos aprendidos? A gente pode praticar com questões, respondendo questões em forma de debate, em forma de conversa em grupo, elaboração de um documento, de uma narrativa. Você pode pedir para os alunos utilizar os estudos, né, como fontes para a gente redigir uma narrativa histórica, como na metodologia, né, de Jorn Hussen, Jorn Hussen, que é o teórico das DCEs, né, que eu estudei bastante, né, que a ideia era que o aluno fosse um pequeno historiador, soubesse tratar as fontes primárias até, né, pegar uma fonte primária, estudar e depois conseguir escrever uma narrativa histórica. Então, isso é praticar conceitos, tá? Esse é o durante feito na sala de aula. E o passo seguinte, né, após praticar os conceitos, é feita uma revisão, uma sintetização, uma organização, que é o que foi falado também, né? Como ponto de atenção, né? A gente precisa dar uma continuidade e o aluno precisa conseguir organizar os conhecimentos até de forma cronológica, né? Porque a história é um desenrolar, né, durante o tempo. Então, no depois, a gente vai fazer a revisão do conteúdo, tá? Onde também se estende o aprendizado. O aprendizado é estendido, né, no depois. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguém querendo participar da chamada. Então, deixa eu ver se tem algum colega que não está conseguindo entrar aqui, gente, aqui no WhatsApp. Ô, João, Ui. provavelmente ele está pedindo, porque ele deve estar sem o @escola, tá? Ele Ah, sim. estava na Uhum. reunião, ele caiu,
E daí acho que ele, quando ele retornou, sabe? Acho que não logou com a @escola, por isso que fica pedindo permissão. Uhum. Eu acho que provavelmente ele já entra novamente. Vou mandar uma mensagenzinha aqui. Então, próximo capítulo. Agora vai começar a nossa vivência, vai começar a nossa mão na massa, né? O nosso momento em ação. Vamos então, meu povo, ficar atentos agora para a orientação, né? Eu sei que vai gerar um debate interessante, eu espero muito que vocês contribuam, que a gente faça essa reunião, se transformar num material que dê para usar em sala de aula, tá? Que a gente possa aplicar, tá? É um conteúdo do ensino médio, do segundo ano, vou fazer o spoiler aqui já, o conteúdo é Guerra Fria, um debate entre os modelos capitalismo e socialismo, os modelos de organização social, econômica e política antagônicos durante a Guerra Fria. Só um instantezinho aqui, o professor Clever entrou em contato. Ok, já mandei mensagem para ele. Então vamos lá. Considerem que vocês são estudantes do segundo ano do ensino médio. A outra turma foi bem interessante. Então, somos estudantes do ensino médio. A professora de História anunciou que vai utilizar a metodologia da sala de aula invertida para trabalhar a aula 30, a Guerra Fria, características gerais. Essa aula apresenta como descritor o D17, que consiste em compreender os desdobramentos de conflitos políticos, sociais e culturais ao longo da história. Em uma aula, a professora realizou todos os encaminhamentos a partir de um guia de percurso, que se encontra no material de apoio. O guia de percurso é um material que a gente vai ter acesso para edição, e a gente pode salvar, né? Cada um pode ter ele, e pode adicionar o guia de percurso ao seu material de trabalho pessoal. Portanto, vamos ler com atenção e seguir as orientações propostas no guia de percurso. Momentos descritos no guia de percurso, tá? Estudo de material, tira dúvidas e organização de grupos. Apresentação e debate da temática proposta no grande grupo, tá? Que é o último momento, tá? O primeiro momento é o estudo do material, depois a tira dúvidas, a organização de grupos e a apresentação e debate da temática proposta no grande grupo. Vocês viram aqui, então, que a atividade prática vai ser a apresentação e o debate da temática, tá? A proposta do debate é capitalismo versus socialismo, tá? Que é o que a gente tem de mais forte no tema Guerra Fria. Tá? Aí, para o momento de compartilhamento, eu explico depois, né? Mas já é bom a gente saber que na hora do compartilhamento, a gente vai estar em 4 grupos. Eu vou sortear um grupo para fazer a apologia à defesa do capitalismo, e um grupo vai fazer questionamentos para quem fez a defesa do capitalismo. Tá? Vai fazer questionamentos tentando fazer um contraponto. Tá? Daí o outro grupo vai fazer a apologia do socialismo e vai receber os questionamentos sobre se realmente funciona ou não, de outro grupo. Então, são 4 grupos. 2 grupos vão ser defensores do capitalismo e 2 grupos defensores do socialismo. A gente vai fingir que é aluno do ensino médio, não interessa o posicionamento pessoal, os valores, né, os juízos de valor de cada um nesse momento. Então, eu vou me colocar como um publicitário contratado pelo bloco capitalista
E eu vou redigir, vou elencar os pontos positivos. Se eu cair no grupo que vai defender o capitalismo. Tá? E vou elaborar questionamentos, né, para os socialistas, para o grupo socialista. Então, se eu for sorteado para o grupo socialista, eu vou fazer o inverso. Eu vou fazer uma defesa, elencar todos os pontos positivos do socialismo e me preparar, porque eu vou receber questionamentos dos defensores do capitalismo. É um assunto que tem que ser bem conduzido na sala de aula, né? A gente tem que conversar bem com os alunos, não permitir nenhuma falta de respeito, nenhum ataque aos direitos humanos, é bem claro, né? A gente, olha, estamos assim, dentro de uma sala de aula, o professor precisa ser respeitado, todos os colegas precisam ser respeitados, não é o lugar da gente trazer nada agressivo, pessoal, né? É uma atividade em grupo, é um conteúdo, e vamos todos nos considerar que fazemos parte da Guerra Fria, que estamos vivendo em outra época, como se fosse uma interpretação, é o nosso teatro, né? Um debate simulado, não é sobre os valores de cada um. Então, eu recebi uma missão, eu sou um publicitário do regime capitalista que vive na década de 70, né, ou no comecinho da década de 80, que vou fazer uma defesa do capitalismo. Ou não, eu sou um publicitário da União Soviética ou de outro bloco socialista, de outro regime, que vai fazer a sua defesa. Entendido? Alguma dúvida? Eu vou mostrar o material agora. Aqui. Vou mostrar o material. E primeiro eu vou compartilhar o link do material aqui para vocês. Vou pedir para todo mundo abrir o link aqui no chat. Tá? E conferir, primeira coisa, se você consegue editar, tá? Antes de mais nada. Pedir para vocês abrirem o link e me falarem, por favor. Tá? Consegue editar? Tá? Eu fui lá, configurei tudo certinho, mas a gente só tem certeza se for conferido, né? Vocês podem fazer o favor de abrir o link e abrir o microfone e me falar, olha, professor, tá joia, ou dá um joinha, consigo editar o material. Edita sim, professor. Edita? Obrigado, prof. Coloquei uns pauzinhos, uns pontinhos lá. Olha, que beleza. Então, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui em cima quem já está dentro do link aqui. Ah, sim, ó, já estão os coleguinhas. Estou compartilhando para vocês aqui. Vou apresentar aqui. Coleguinha é um termo que eu uso lá na sala de aula com os meus alunos, né? Coleguinha, colega. Não estranhe, não é para diminuir, o diminutivo é no sentido do afeto, né? Então, colega. Gente, eu vou repassar aqui, então, o material e uma proposta pronta. O guia de percurso é fundamental para a sala de aula invertida. Onde eu vou escolher os conteúdos, vou mostrar os conteúdos, preciso fazer, tá? Então, no nosso momento de divisão em grupos, vamos nos dividir em 4 grupos, tá? E aqui, então, a partir de agora, vocês são os meus estudantes do ensino médio, do 2º ano. Caros estudantes, gostaria de convidá-los a participar de uma experiência didática diferente, a metodologia da sala de aula invertida. Este método tem como objetivo promover uma aprendizagem mais ativa e autônoma, permitindo que você seja protagonista do seu processo educativo. Faremos isso a partir da discussão dos sistemas capitalista e socialista. Tá? Só um instante aqui. O que é a sala de aula invertida? É uma abordagem onde o conteúdo teórico é estudado em casa, por meio de materiais disponibilizados previamente. E o tema de aula é utilizado para discussões, atividades práticas e aprofundamento do conhecimento. Como funcionará este momento? Tá? No primeiro momento, os materiais de estudo vão ser disponibilizados. Vocês receberão a aula, os slides, um vídeo e um texto extra sobre o conteúdo. Tá? Os alunos vão receber no Classroom, né? Eu aqui já forneci aqui embaixo deste link. E deverão ser estudados, né, por todos. Vamos receber
vamos estudar em casa para a aula seguinte. Cada estudante fará anotações sobre o sistema capitalista e socialista. Vai registrar as suas dúvidas que surgirem durante o estudo, tá? E depois a gente vai utilizar o espaço da primeira linha da tabela para essas anotações. Ó, bem importante, povo. Então, a primeira linha da tabela que está aqui embaixo é para a gente simular o estudo em casa, tá? A primeira linha é isso. Eu simulo o meu estudo e lá eu vou colocar o que eu estudei sobre os dois blocos, capitalista e socialista. Anotações. Ok? O segundo momento, tá? É na primeira aula, né, ou durante, a gente vai discutir as dúvidas sobre os materiais estudados com a mediação da professora, que irá conduzir esse momento esclarecendo os questionamentos. Tá? Na sequência, a turma será dividida em 4 grupos. 2 grupos serão responsáveis pelo sistema capitalista e 2 grupos pelo sistema socialista. Cada grupo realizará uma discussão e responderá a uma problemática, tá? Na segunda linha da tabela. Terceiro momento é a apresentação e o debate. Tá? Cada grupo apresentará a resposta à problemática e defenderá seus argumentos para a turma. A professora fará a mediação, os grupos farão perguntas entre si, terá tempo estipulado para a exposição, réplica e tréplica entre as equipes. Tá? Isso vai estar na terceira linha da tabela. Ok? Então, gente, eu vou pedir para vocês. Então, a gente vai se dividir em grupos, e aqui eu peço que vocês coloquem o nome dos participantes do seu grupo aqui em cima, tá? E aqui a primeira linha, a gente vai fazer uma lista das principais ideias e dúvidas sobre capitalismo e socialismo. Somente isso, ok? Ideias e dúvidas. Tá? Aqui, na segunda linha, tá? A gente vai colocar só sobre o nosso, tá? O grupo 1 vai ficar com o sistema capitalista. Então, na segunda linha aqui, você vai fazer a sua defesa do capitalismo. Aqui você vai ser parcial nesse momento, tá? Aqui em cima, a gente vai ser o estudante. Vou colocar sobre os 2 grupos o meu estudo. Aqui eu vou ser parcial. Aqui é o momento onde eu vou fazer a defesa do capitalismo. Ok? Nessa defesa aqui, tá? Eu vou aqui embaixo, tá? Fazer os questionamentos, tá? Os questionamentos para o grupo diferente, tá? Se você for do grupo 1, você vai fazer a defesa do capitalismo, né? Vai deixar bem aqui, bem claro, os pontos positivos, né? Que o teu sistema tem. E aqui embaixo, tá? Você vai elencar os questionamentos para o bloco diferente. Que perguntas você vai fazer para o grupo socialista? É importante, tá? Que no máximo 3 questionamentos, né? No máximo 3 questionamentos, para não, na hora da apresentação, dar tempo do grupo poder responder. Combinado? Então, olha, o grupo 1 vai ficar com o capitalismo, o grupo 2 também, tá? O grupo 3, ó, vai defender o sistema socialismo. Entendido? Mesma coisa, ó. Aqui na linha 1 a gente vai se comportar como estudante, tá? Vai colocar aspectos dos 2 blocos, né, como um documento como uma atividade que fique completa, que eu estudei os 2. Na segunda linha, aqui a defesa sobre o socialismo, né, grupo 3 e grupo 4 irá escrever aqui toda a defesa, elencar os pontos que defendem, por que o sistema socialismo merece a defesa, pontos positivos, e aqui embaixo eu já deixo para o debate os meus questionamentos ao sistema diferente, que é o sistema capitalista. Joia? Eu vou entrar de novo nos grupos, vou, né, ver, escutar vocês, fazer aquele passo da orientação, de tirar dúvidas, né?
E vamos adiante. Professora Jusilei, algum recadinho nesse momento? Alguma pontuação? Não, Posso tranquilo. Pode, pode. dividir em grupos, então? Uhum, sim. Então, vamos lá. Relembrando o povo, algumas pessoas não vão receber o convite, tá? O grupo um vai ficar aqui na sala principal, ok? Para eu poder ter o material gravado, né? A discussão do grupo gravado. Se você não recebeu o convite, você é do grupo um, combinado? Eu vou deixar o sistema selecionar aleatoriamente cada um, tá? Para grupo um, 2, 3 e 4. Então, o grupo um vai ficar aqui na sala. O grupo 2, 3 e 4 vão para as salas, tá? Mas veja lá, se você é do grupo 2, você vai fazer a defesa do capitalismo. Grupo 3 e 4, a defesa do socialismo. Pode falar, prof. Não, eu só ia falar para você, né, que enquanto você está terminando, né, de organizar as salas temáticas, que eles já fossem abrindo, né, todos os documentos, porque são 3 documentos, né, que eles têm que abrir, que é a aula, né, o vídeo, Isso. tem o Uhum. texto, então eles já podem ir abrindo e olhando, até porque é colocado na sala principal, se vocês não abrirem, quando vocês forem para os subgrupos, né, vocês não encontram mais esses materiais, porque ele acaba ficando aqui na sala principal, tá? E outra E coisa que eu ia pedir para você colocar também, eu fiz isso nas turmas que eu estou acompanhando, né, de formadora, e ajuda muito, é você colocar ali nos grupos, como eles estão usando aqui equipe, já coloca ali, né? Você vai deixar o grupo, a equipe um para a sala principal, né? É isso, né? uhum. Então, Isso. escreve lá nos outros, né? Então, equipe 2, equipe 3 e equipe 4, que facilita bastante para eles na questão da organização do documento, de não se perder, né? Qual equipe eles são, né? Lembrando, pessoal, que esse é um documento colaborativo. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de vocês, né, colocarem ali o nome de vocês para não se perder, né, cuidar que todos vão estar escrevendo, né, ou editando no mesmo documento, já decidir, né, quem que vai fazer a apresentação, né, quem que vai falar dentro do grupo, tudo isso, assim, é importante porque ele ajuda muito, nós formadores, principalmente na hora da gestão do tempo, né, aí dá, Joia. né, Uhum. aí oportuniza para que a gente consiga, né, organizar aí o roteiro, a reunião, conforme a proposta, e principalmente lembrando, né, a participação de vocês, que é o mais importante para nós, tá? Obrigada, professor João. Joia. Sim, ali eu já deixei certinho, já vem ali o nome, né? 2, 3 e 4, tema específico aqui, tá? Vai ficar bem claro, né? Quem participa de qual. Vamos lá? Por favor, aceitem o convite. Ó, na sala um eu já posso dizer quem que vai ficar. Vai ficar a professora Lucinéia, professora Patrícia, professora Thais. Isso. Professora Lucinéia, Patrícia e Thais, né? Quem mandei um recadinho. Todos aceitaram. Professora Maria Helena, só aceitar o convite, por favor. Opa, agora estamos aqui. Eu vou parar de compartilhar. Então, nós somos o grupo um, ok? Aqui nessa sala. Só vou voltar aqui para cima, ó. E vocês podem compartilhar a tela. Eu vou parar de compartilhar no momento, né? Aqui é o grupo um. Só por gentileza, coloque o nome aqui dos participantes, né? Para abrir o documento, é só clicar em cima aqui, ó, para abrir os conteúdos, né? Clica em cima da aula 30, aparece o slide aqui, ó. Clicar, ele abre. Aqui tem o vídeo e aqui tem o texto extra, né? Então, a gente pode utilizar para o estudo do capitalismo.
Alguma dúvida, profs? Posso parar de compartilhar aqui no momento? Professora Lucinéia, Patrícia e Thaís. E professor João. O professor João também ficou aqui. Eu olhei ali, ó, nossa situação de charás, me pegou aqui agora. Eu achei que era o meu nome que estava ali, eu não falei, não recepcionei, prof. A gente pode selecionar um editor que vai escrevendo, né? E aí os outros podem contribuir. Ficou clara a proposta? Temos que estudar os dois blocos e aí fazer uma defesa como se eu fosse um aluno, independente da posição pessoal dele. Eu fui escolhido para fazer a defesa do capitalismo. Então, tem que dizer os pontos positivos do capitalismo, como se fosse lá na Guerra Fria. A gente vai simular duas agências de propaganda daqueles países, né? A ideia não é a gente jogar gasolina, né, em posicionamento pessoal, político de cada um, né? A ideia é só a gente simular uma pequena Guerra Fria ali, uma Guerra Fria mesmo, sem agressão, né? A Guerra Fria é baseada em propaganda. Por que que o meu é melhor? Eu tenho isso, por que eu tenho aquilo? É uma questão importante. Ok? Ok. Então, Pessoal, eu coloquei lá, tá? Eu tirei direto dos slides e coloquei lá as características. Não sei se vocês estão vendo lá no documento, eu já colei as características dos dois que estavam nos slides. Aí eu já colei, aí a gente pode discutir, incluir. Eu coloquei as dos slides porque a orientação é dentro do material da SED, né? Mas a gente pode ampliar os pontos. Então, eu estava com um problema aqui no computador agora que consegui entrar. Voltou. professora Patrícia, você preencheu no grupo 1? Eu preenchi lá no grupo 1, eu não coloquei o nome ainda dos integrantes, mas eu só preenchi lá, porque daí a gente já ia agilizando, caso do tempo, Tá né? certo. Aí Uhum. eu consegui botar o nome lá, daí assim, o pessoal que está aqui, se quiser incluir mais alguma coisa, a gente vai falando, vai discutindo, ou a gente pode discutir aqueles pontos lá, porque a gente vai estar no lugar de fazer a defesa, né, do capitalismo Isso. e o Você pode ficar à questionamento do vontade, prof. socialismo. Né? E da forma que vocês acharem melhor, né? Pode fazer as duas coisas. Não entendi bem a dúvida, né, professora? Ali na primeira linha é o estudo, colocar as características conforme o documento, conforme os estudos, né? Daí na linha 2 é que a gente se prepara ali para a defesa daí. E embaixo os questionamentos para o outro bloco daí. Ok? Alguém poderia compartilhar o link, por favor, da atividade de novo, que acabou fechando aqui no meu, e daí eu tentei abrir pelo slide, mas está pedindo para abrir cópia. Tá, eu vou pôr de novo. Já coloquei ali, prof, veja se deu certo. Tá. Sim. Porque o restante fala das outras características da Guerra Fria. Então, o resto do material acaba não sendo interessante para essa parte da atividade. Tá. Então, riqueza material, capitalismo, individualismo, consumismo, democracia e livre mercado. Socialismo, igualdade social, coletivismo, sociedade sem classe, controle estatal, economia planificada. A gente poderia, aqui no segundo ponto,
falar a respeito de por que, em termos de qualidade de vida para a população, o capitalismo é melhor. Essa é a ideia, da gente botar ali porque o capitalismo é melhor que o socialismo em termos de qualidade de vida. Eu acho que o capitalismo, né, falar assim, ele é melhor porque nós temos uma liberdade, tanto nós escolher nosso representante, como também no nosso meio de procurar nosso emprego, salário, não é isso? Local de trabalho, viagens sem intervenção de ninguém, né? Isso é assim. Governantes. Com a permissão dos colegas, e mais uma coisa ainda, né? Uma pergunta que nós podemos fazer a qualquer um cidadão, né? Lógico, respeitando cada um, mas quando nós pegamos um brasileiro, se você fazer uma pergunta, onde que ele quer morar, se sair fora do país? Ele quer ir para a Rússia, para a China, para os Estados Unidos, Canadá, não é verdade? Então, o capitalismo, pode notar que nós, brasileiros, nós preferimos mais o capitalismo. Em virtude, por exemplo, nos Estados Unidos, se você trabalha por hora, quantas horas quer trabalhar? É lógico, lá o trabalho deles, a lei é diferenciada da nossa. Nós trabalhamos por hora. Aqui nós trabalhamos a quantidade de hora por dia, né? O salário é fechado por aqui. Lá você ganha por hora. Não tem férias, não tem décimo, né? Mas em contrapartida, você faz as suas férias quando quer. Então, o capitalismo te dá essa liberdade, né? De você escolher quantas horas quer trabalhar no emprego que você deseja, né? Não preciso eu acompanhar o meu pai e a minha mãe, o que eles faziam, eu tenho que fazer também, né? Agora, como nós vamos pôr isso no papel aí, né? Professor João, que cabe ressaltar que regimes socialistas, normalmente os líderes, né, as lideranças se perdem num autoritarismo. Então, aí a suposta ali possibilidade de você ter melhores, digamos assim, não ter a divisão de classes, mas automaticamente você também fica muito cerceado, você acaba tendo que ficar à mercê das decisões, né, dos líderes que acabam se tornando ditadores. Eu vi uma coisa interessante aqui lendo toda a matéria, né, o artigozinho, a questão da liberdade religiosa, né, isso é um ponto positivo do capitalismo. Aí tem ali que no socialismo a religião é vista como um instrumento a mais do capitalismo e muitas vezes os praticantes são perseguidos. Muito bom. Ótimo, então, eu estou redigindo aqui, aí assim, eu não estou conseguindo acompanhar todas as falas, tá? Então eu pedi um pouquinho de calma aí. Eu coloquei a ideia, tipo, ali, estou redigindo lá, eu coloquei assim, no sistema capitalista, o capitalismo, ele dá liberdade para escolher o governante, o trabalho, buscar melhores salários, liberdade para deslocamento geográfico, escolher profissões de ampliar remuneração conforme a recompensa financeira. No socialismo, a pessoa pode melhorar, aí eu coloquei, pode melhorar suas condições se trabalhar mais. Porque, por exemplo, ele pode trabalhar o dia todo, mas quem vai determinar a remuneração dele é a gestão da cooperativa. Então, às vezes, por exemplo, o trabalho coletivo não gera para ele uma remuneração que é condizente com o tamanho do esforço que ele faz. Às vezes ele se esforça um monte, né, e ele acaba não recebendo por aquilo que ele fez. Né? E às vezes alguém faz bem menos e ainda fica com a parte daquilo que ele produziu. Sim. Né? Então, eu coloquei essa pergunta nesse sentido, que o professor fez o comentário, né,
a respeito da remuneração, né? Por que as pessoas preferem, em país capitalista, por exemplo, receber por hora, né? No Brasil, a gente acaba recebendo por mês. E aí, o fato da gente estar num bloco isolado por causa de uma legislação feita pelo Estado, a gente acaba, às vezes, produzindo muito mais e recebendo muito menos do que a gente recebe por mês, né? Em detrimento de receber por hora, que às vezes a gente poderia produzir mais e receber muito melhor. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, a média salarial ali é em torno de R$ 35 mil na conversão da moeda para um professor. No Brasil, o professor pode trabalhar 40 horas, ele não vai receber isso, né? Nesse sentido. Então, assim, para a gente começar para a gente poder debater esse questionamento que a gente levantou. Aí é uma liberdade nossa, né, de nós escolhermos, né? Por exemplo, nossa lei, não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas nossa lei, por exemplo, é 8 horas diária, né? Nos Estados Unidos, você pode trabalhar 15 horas, caso queira. Então, cai onde a professora falou aí. Você faz seu salário, né? Uhum. Nós aqui, lógico, é liberdade de expressão. Se nós quisermos mudar a lei, nós estamos num país democrático. Está assim porque o povo assim quis, né? Mas se nós quisermos mudar a lei, o povo preferir vir mudar essa lei, nós temos liberdade de mudar. Basta nós cobrar para os federais e mudar a lei trabalhista e podemos ter um trabalho diferenciado também, né? Então, essa é a vantagem do capitalismo, né? O povo escolhe. Ai, gente, eu tô com a tela toda preta de novo, eu não tô conseguindo enxergar nada, preencher. Não sei se é porque tem um A monte tua imagem de... travou aqui, prof. Thaís. Eu não eu tô consegui só pegar ouvindo. a fala da prof. Patrícia. Eu peguei a fala do professor, eu não conseguia, a professora pode repetir, que eu não conseguia acompanhar, que eu estava digitando. Não, é que eu comentei assim que quando o professor João, né, falou das questões de liberdade, foi falado do processo de votação democrático, eu falei assim que normalmente que tendem, né, nos governos socialistas tendem a se tornar ditatoriais, porque daí esses governantes eles meio que perdem a linha ali nesse processo de dar espaço para a população, acabam que esse poder fica centralizado e tende a ditaduras. Como é que a gente poderia levantar uma questão a respeito disso, para mim colocar no material? Porque eu estou levantando questões, assim, por exemplo, a gente discutiu aqui a questão da melhor condição de vida que a gente consegue no capitalismo. O socialismo, a pessoa pode escolher sua religião? Não pode, porque do ponto de vista socialista, Deus não existe, né? Então, assim, é o ateísmo. Então, é um ponto de vista ateísta. Então, por exemplo, a pessoa, se ela tiver religião, ela vai ser diminuída nesse sistema. Ele não tem o direito de professar fé nenhuma. Apesar dele se incluir, muitas vezes, inicialmente, falando de liberdade religiosa, né? Mas, no decorrer do tempo, ele bane a expressão religiosa do seu processo histórico, né? Aí eu queria colocar uma questão, assim, a respeito dessa questão do controle do poder. Como é que eu poderia elaborar uma coisa? Porque a gente vai fazer para o outro. Tem que pensar numa pergunta que a gente vai colocar para outra pessoa, para ela dar um exemplo. Então, tá, então, vamos lá. Então, me dê um exemplo do que a gente está falando. É um exemplo histórico. Aonde aconteceu o socialismo, que não aconteceu isso que nós estamos falando, uma centralização de poder. Pode ser essa a pergunta, não pode? Dê um exemplo histórico de aonde aconteceu o socialismo que não aconteceu uma ditadura de concentração de poder ou de centralização de poder. Que não aconteceu dos governos se transformarem, né, em ditatoriais. Exato. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é bom, prof.
coloquei assim, então, no socialismo, a pessoa pode melhorar suas condições de vida trabalhando mais por dia, né? Vou colocar assim, colocando assim que a pessoa pode melhorar sua condição de vida gerenciando seu horário de trabalho? de trabalho e produção, né? Porque às vezes ela produz um monte e acaba recebendo pouco do que produziu, é considerado, verdade. Né? Aí a segunda pergunta, no socialismo, a pessoa pode escolher sua religião? Né? Porque a gente sabe que não pode. E a terceira pergunta, que ele falou que só pode ser 3, dê exemplos históricos de onde o socialismo não se tornou ditatorial e centralizador. Perfeito. Vamos ver o que mais. Eu acho que é isso. Acho que deu. Porque ali, por exemplo, a questão do que a gente colocou, né? Riqueza material. No capitalismo, quanto mais a pessoa trabalha, produz e consegue administrar o que produziu, né? Mais riqueza ela concentra, né? O individualismo, né? As pessoas elas têm o direito de escolher, né? E de correr atrás daquilo que elas querem. Isso só pode acontecer dentro de um regime livre. Dentro do regime ditatorial isso não é possível, né? Então, assim, eu tenho que primeiro pensar naquilo que eu quero e não colocar, por exemplo, a questão do coletivismo que o socialismo coloca, né? Então, primeiro eu penso nos outros para depois pensar no que eu quero e que vai me fazer feliz, né? Daí, a igualdade social, né? Igualdade social, esse conceito, a ideia de uma igualdade social, no socialismo, a ideia da igualdade social, ela é uma igualdade econômica, né? Porque, assim, a sociedade não vai ter distinção econômica. Eu tenho até um experimento que foi feito uma vez, que eles pegaram a nota, né? Um professor estava fazendo uma discussão sobre socialismo e comunismo, e aí eles falaram de igualdade, e todo mundo estava defendendo a igualdade social. O que o professor fez? Somou todas as notas e botou todo mundo para a mesma nota. Né? Somou e fez uma média aritmética, socializou a nota dos que têm mais, né? Deu nota dos que ganharam mais nota para os que não tinham tirado nota. E o que ele percebeu ao longo do experimento? E os alunos, em vez de aumentarem sua nota e seu empenho, reduziram o empenho e passaram a aprender menos. Né? Que é o que a gente vê muitas vezes, por exemplo, com alguns programas que são inseridos de goela abaixo, como o caso do Se Liga, que a partir do momento em que ele foi sendo inserido, os alunos passaram a se esforçar menos. Por quê? Porque vai ser uma atribuição de notas sem que o aluno se esforce para aprender. Né? A gente vê algumas medidas assim que dificultam o esforço individual, o interesse individual, né? Aí é que o consumismo, esse é um ponto assim que, tipo assim, o capitalismo ele vive em torno do consumismo, né? Produzir para vender algo, para atender uma demanda. A ideia de que o consumo está ligado à demanda da sociedade. A partir do momento que não existe mais a demanda daquele produto, precisa se produzir um novo produto que atenda uma nova demanda. Né? Acho que esse ponto é o ponto em que eles vão pegar assim, mais puxado com a gente. Né? Eu penso, porque vai falar da questão da sustentabilidade e tal, mas o próprio capitalismo ele também produz soluções para isso.
né? Por exemplo, o biodegradável é uma solução que está ligada ao consumismo. A produção de energia solar, a ciência atendendo a demanda crescente de energia. A construção de, por exemplo, biodigestores, a utilização do etanol do biodigestor para produzir energia, para poder usar em indústrias, né? Tem alguns estudos da engenharia dentro do capitalismo que estão fazendo exatamente isso. Então, estão atendendo uma demanda do consumidor, né? A demanda do consumo, né? Porque o consumo é crescente, a população está aumentando. Então, nesse sentido, eles estão colocando ali outras, por meio do conhecimento, da busca individual, eles estão produzindo novas mercadorias e atendendo a ampliação da demanda. E eu acho importante também ressaltar essa questão do turismo sustentável, né, que está bem alta atualmente para pensar, né, digamos assim, uma proposta de equilibrar o consumo. Que daí, assim, buscar agredir, né, o menos possível. O meio ambiente, né? E também ter contato, né? Porque a partir do momento que a pessoa começa a ter contato com o meio ambiente, por meio dessas estratégias comerciais aí de turismo sustentável, né? Ela começa a pensar como é que funciona esse ecossistema da natureza, né? Entender que porque natureza, daí é o conhecer para respeitar, né? Uhum. Eu posso falar a experiência que eu tive, que eu vi com meus próprios olhos e ouvi com meus ouvidos. Eu estive na China uma certa vez e fui lá para ver, na época eu não era professor, não, fui lá para ver um tal de Techno Center, para ver como é que funcionava isso, sabe? Então seria um pool de empresas juntos, né, com a mão de obra ficar mais barata, que eles utilizam na China. E eu tive nesse lugar lá. Aí, olha para você ver, brasileiro, eu sou meio gordinho, mas tinha uns mais gordos que eu, grande. Os chineses trabalhavam numa mesa mais ou menos de 1,5 metro, com vidro no meio, sabe? Cada um de um lado, eles trabalhavam assim, ó. Não podiam olhar para ninguém, a determinação, a lei deles. Trabalhar o tempo inteiro, prestando atenção no serviço e não prestar atenção quem está passando. Tá bom. Qual que era a média salarial dessas pessoas, né? Trabalhando 12 horas por dia, sem férias e sem décimo. Vocês têm ideia de falar quantos dólares era isso por mês? $60 era o salário deles. 12 horas por dia, não tinha férias e nem décimo. Pensei, eu não quero isso no Brasil, não dá, né? É claro que o homem ele gosta de mordomia, ele procura sempre uma saidinha, né? Uma facilidade, se tiver, ele vai tirar proveito. Agora, falando no nosso capitalismo hoje aqui, né, nós temos aqui um exemplo, que vocês, como professores, têm visto isso. Nós temos aí a questão da Bolsa Família, que era a Bolsa Escola no passado, para facilitar a vida das pessoas mais necessitadas, né? Hoje a gente sabe que tem muita gente que está recebendo, e tem gente que até procura não pegar serviço registrado para continuar se beneficiando disso. Então, é uma falha que nós temos no nosso capitalismo também, e deveria ser revisto isso, né? Não é bem a aula, só pegando esse gancho para deixar assim, uma abertura, né? Então, o socialismo, olha, eu vi lá, é duro, viu? Não é fácil, não. Eu só fiquei curioso, professor, quando que o senhor visitou a China? Foi que ano foi? Faz tempo já, faz tempinho. O ano que eu estive lá foi em 97. É claro que mudou muito para cá, né? Mudou muito. E eu, quando estive lá, saía da China 50 mil containers por dia. Eu comentei, a China vai ser a maior potência do mundo, e tá chegando lá, sabe? É que eu lembro aqui o salário mínimo nosso chegou a ser $60, 60 e poucos dólares na década de 90 também, né? E agora não é lá muito mais, chegou no máximo a 400, acho que deu uma retrocedida agora aí, né? Eu não dólar. Sei, foi uma boa tocar no assunto, Xará, que eu vou dar uma olhada, ver qual que é a base salarial deles hoje lá, sabe? Vou fazer uma comparação. Mas é menos do que o nosso, só que aqui você trabalha 8 horas, você não trabalha sábado, não trabalha domingo, tem feriado livre, tem férias e tem décimo. Esse é o capitalismo, né? Ok, deixa eu dar as boas-vindas a todo mundo. Obrigado, professor, pela contribuição. O pessoal está voltando. Deixa eu ver se falta alguém voltar ainda. Só relembrando o povo, a câmera volta fechada, né? Pedir para a gente sempre lembrar de abrir.
Acho que todos voltaram. Gente, eu quero concluir. Quero concluir logo, então vamos. Dessa vez eu tenho um cronômetro. Vai ser igual ao debate eleitoral, tá? São 2 minutos para o grupo sorteado fazer a defesa, tá? Daí quando der 2 minutos eu vou avisar, ok? Vamos combinar? Eu vou falar 10 segundos, ó. Eu vou falar 10 segundos para conclusão. Igual eu vou até tentar fazer uma voz do William Bonner, assim, né? Boa noite, né? Vamos sentir o William Bonner aqui. Aí, vamos organizar. Para ficar bem fácil, eu vou pedir aqui para o grupo 1 fazer a defesa, iniciar fazendo a defesa do capitalismo, 2 minutos, né? E o grupo 3 vai fazer as perguntas para o grupo 1. Pode o grupo 3 se preparar, ok? O grupo 3 vai fazer as perguntas para o grupo 1. O grupo tem 1 minuto para fazer as perguntas, se não utilizar o tempo todo, não tem problema. Aí o grupo 1 responde as perguntas para o grupo 3. Foi claro? O grupo 1 começa, faz a defesa do capitalismo. O grupo 3 tenta desmontar os argumentos com as perguntas. João. Aí, depois a gente faz ao contrário. O grupo 4 vai fazer a defesa do socialismo. Vocês podem escolher qual é o colega que vai ser o orador do grupo, né? Podem selecionar, já escolher quem do grupo 1 vai ser o orador, vai fazer a defesa. No grupo 3, quem que vai ser também, já podem conversar. Se precisar abrir o microfone, falar, professor, para conversar aqui, fiquem à vontade também, que agora é esse momento da gente tirar as dúvidas, né? Ver como é que vai ser feito o debate. Então, primeiro momento, grupo 1 e grupo 3. Segundo momento, o grupo 4 vai fazer a defesa do socialismo, vai expor os pontos, e o grupo 2 vai fazer as perguntas. Aí todo mundo participa. Combinado? Então, o grupo 4 já prepara para fazer a defesa maior do bloco socialista, do sistema socialista, e o grupo 2 se prepara para fazer as perguntas. Ok? Vamos combinar, então, quem vai ser o orador do grupo 1? Me contem. Vocês estão me ouvindo? João, João, Oi. professor João, o outro professor João que estava no grupo. O professor João. Agora virou João. Aí pega o João, a Patrícia e a Thaís, mas não tinha combinado quem quer ser o orador. Ok. E do grupo 3, que vai fazer as perguntas, quem que vai fazer as perguntas para o professor João? Para o grupo 1? Pode ser eu para fazer a exposição, o que vocês acham? Tá. Então, eu vou fazer a exposição do capitalismo, e daí eu faço as perguntas para o grupo 3, né? Na verdade, não, o grupo 3 vai fazer as perguntas para vocês do grupo 1. Então, tá. E depois Entendido? eu faço a pergunta para o grupo 3, não é? Não, aí você só responde as perguntas do grupo 3. Então, tá. Ok? Então, okay. Não vai dar para todo mundo fazer tudo. O grupo 1 vai fazer a exposição, tá bom, e o grupo 2 vai fazer perguntas depois para o grupo 4. Combinado? Uhum. Então, entendido? Assim, sim. Então, posso soltar o cronômetro aqui, então, prof. Valendo 2 minutos, então pode começar. Então, no sistema capitalista, a gente tem a liberdade de escolher o governante, o trabalho, a atividade que a gente quer desenvolver. Por meio de aprender como gerenciar e utilizar o dinheiro, o capital, né? Então, a gente consegue ter uma maior riqueza. A liberdade de deslocamento geográfico, a gente pode ir para onde a gente quiser, quando a gente quiser, se a gente tiver esse recurso para fazer essa viagem. E escolher profissões, ampliar a remuneração conforme recompensa financeira, e a gente tem liberdade religiosa, a gente pode escolher a religião que a gente quer professar, e se a gente não quer professar religião nenhuma. Então, a gente não é impedido de expressar a nossa opinião, porque se a gente diverge de uma opinião, de uma postura de um determinado governo, a gente pode expressar isso livremente,
também pode propor em relação ao que está sendo colocado ali, né, por aquele governo, ou propor alguma coisa que a gente pense que é interessante para a gente. Seria isso, professor. Ok, ok. Eu vou compartilhar a tela aqui para ir acompanhando, tá? Então, agora o grupo 3 vai direcionar as perguntas para o grupo 1. Deixa eu rolar aqui para o grupo 3. Tá? O orador pode se manifestar. Vamos descer aqui até o grupo 3. Grupo 3. Estão vendo aqui? Vou deixar aqui a parte das perguntas, né? Fica à vontade. Então, até eu tinha pensado em uma outra pergunta ali, quando nós estávamos conversando, mas diante da fala da colega, da camarada Lucinéia, né, eu gostaria de entender um pouquinho mais essa questão da liberdade religiosa dentro do capitalismo, porque proclama-se que existe uma liberdade de escolher a sua religião ou a não religião, mas, entretanto, a gente percebe aqui do lado de cá que as pessoas que professam ser ateias ou que escolhem religiões de matriz africana, elas são perseguidas e, inclusive, sofrem violência dentro da sociedade capitalista. Então, dentro dessa questão de escolha da escolha religiosa, como que acontece isso se aqueles que estão fora do espectro do cristianismo muitas vezes não são tolerados por essa sociedade? Então, quando você fala da questão religiosa, o capitalismo em si, ele não define questão religiosa. O que define questão religiosa é a religião. Não que o cristianismo, por exemplo, seja uma religião do capitalismo. Se a gente for falar de religião do capitalismo, a gente vai ter que falar, por exemplo, lá do calvinismo, porque dentro do calvinismo existe uma doutrina específica voltada para o capitalismo. Dentro da religião cristã, por exemplo, vamos pegar o... Mas o calvinismo é cristão. Não, o calvinismo é cristão, mas estou falando assim, liberdade religiosa é que eu posso escolher, por exemplo, professar a religião, o candomblé. Isso só pode acontecer dentro do capitalismo e dentro da democracia. Não necessariamente, né? É teórico, né? Porque na prática essa liberdade ela só inclui o cristianismo, né? Ok, o tempo, então, como todo debate, a gente tem o tempinho ali, né? Vai ficar questões adiante, né? Mas lembrando sempre, estamos como estudantes do ensino médio, né? Estamos fazendo o papel de estudante do ensino médio. Quem dera que eles fizessem esses questionamentos, hein? Eu tenho relatos... Agora que a gente estava gostando da brincadeira, né? Professor, manda uma turma dessa do ensino médio para mim, vai. Não foi comigo, mas o meu professor, viu? Tem um colega professor que fez exatamente essa, e o professor ele tem um posicionamento político bem claro, bem definido, todo mundo sabe. Alguns alunos entram em conflito com ele, mas lá na hora de elaborar, os próprios alunos falaram, não, cara, gostei, a gente melhorou nossos argumentos, né, e diminuiu alguns preconceitos, algumas coisas sobre outros blocos, eu até fiquei admirado. Então, gente, eu vou passar para o grupo 4, tá? O grupo 4 pode fazer a defesa do bloco socialista, por favor. Assim que estiver pronto, eu conto os minutos, por favor. Grupo 4, deixa eu rolar aqui na tela para todo mundo ver. Grupo 4, aqui está. Se o professor Gabriel quiser fazer essa falinha, aí eu passo. Pode deixar, Valéria. Então, a gente colocou ali em tópicos, para ser bem sucinto, a questão dos pontos positivos, né? A questão ali da gente fazer a defesa do socialismo. Primeira questão, a gente colocou a igualdade social e econômica entre a população, a igualdade de oportunidade para todos, isso implicando, obviamente, ali numa sociedade que não existe ali a questão de classes, né? Além disso, um acesso universal à educação e à saúde, menor desigualdade econômica, segurança social garantida para todos e a redistribuição de renda para reduzir a pobreza. Então, a gente colocou ali essas questões que, inclusive, entram bem em contraponto com o capitalismo. Ok, prof. Concluído? Posso passar para a pergunta já, então? Sim, pode sim. Agora o grupo 2 vai direcionar as perguntas para o grupo 4.
Vamos passar aqui para o grupo 2. Aqui, as perguntas do grupo 2. Alguém do grupo 2, por favor? Pode realizar a pergunta. 1 minuto. Eu vou fazer a pergunta para o Gabriel, se o colega permitir. Uma vez que fizeram uma pergunta dentro do cristianismo, quando falo candomblé, que às vezes tem preconceito, e no socialismo, como é que funciona isso? Lá não pode nem se mencionar, nem pode nem fazer comentário, porque senão a degola está feita, né? Desculpa, professor, então a pergunta seria na questão da liberdade, seria isso? Liberdade do indivíduo? É que eu tô lendo aqui, tá um pouquinho pequeno, mas eu entendi a questão. João, liberdade religiosa. Professor João, então, eu vejo assim que na dinâmica a gente era para fazer com o outro grupo, né? É o grupo 2 agora. Quem que é do grupo 2? Agora é o grupo 2 que questiona. A gente não tem direito de questionar, a gente só tem direito de responder. Entendeu? Mas eu gostei dessa pergunta. Interessante. O grupo 2 somos nós aqui, né? Mas Joia, pode fazer a pergunta. Acho que a pergunta do professor João até entrou dentro, que a gente colocou. Inclusive, assim, a gente até colocou 2 perguntas ali, mas acho que não vai dar tempo de colocar essas 2, né? Mas já que o professor João mencionou essa questão de liberdade, né? A gente fez um exercício de fingimento de ser um capitalista sem capital, né? E aí a gente colocou ali, né, dentro de 2 questionamentos, eu me o segundo ali só, né? Então, dentro do modelo socialista, né, quais apontamentos o grupo sintetiza no que se refere à liberdade do indivíduo, né? Que é algo, né, que o capitalismo, assim, faz muito bem, dá essa liberdade, essa coisa maravilhosa da liberdade, da democracia, que funciona muito bem no capitalismo, né? Então, gostaria de saber com relação a essa ideia da liberdade do indivíduo do socialismo. O grupo 4 pode responder 1 minuto, então, por favor? Quando a gente pensa essa questão da liberdade do indivíduo, a gente sempre lembra na questão ali do capitalismo, por exemplo, a questão do livre mercado, da questão ali da competitividade, né, dessa ideia de que todos podem participar, e isso acaba sendo transposto para a questão do socialismo como se fosse uma ideia de que, a partir do momento que existe o socialismo, perde-se toda a liberdade, perde-se os bens privados e assim por diante. Quando, na verdade, a gente está falando de um socialismo que ele busca, na verdade, pegar ali os meios de produção. Então, não seria, por exemplo, o carro do indivíduo, não seria a liberdade dele ir e vir e assim por diante. Então, a gente teria que pensar nessa questão da liberdade, claro, fazendo a comparação, né, entre socialismo e capitalismo, para que a gente pense, primeiro, que o socialismo ele nunca foi de fato aplicado na prática, né? A gente teve ali várias questões, várias problemáticas para que isso acontecesse, e segundo, as próprias imposições do capitalismo em cima desses países que tentaram implementar. Então, a gente nunca viu na prática como que isso acontece. Na teoria, a gente teria uma liberdade individual, uma liberdade ali, de uma maneira muito tranquila. Ok, deu o nosso tempo, então... Professor, só uma questãozinha, só para não perder o hábito da história. O socialismo nunca foi implantado, eu acho que o comunismo não foi, porque na teoria do Marx o socialismo é justamente o que a gente tem nos países. Não, na verdade o comunismo é o último estágio. Esse nunca foi implantado, mas o socialismo sim. Só que nunca foi implementado, de verdade. O que foi implementado foi uma ditadura. Mas o socialismo é uma ditadura. Olha... Não necessariamente. Marx não pregava uma ditadura. Marx não pregava ditadura. Olha, deixa eu interferir aqui um pouquinho. Gostaria de a gente concluir. Eu quero postar o link aqui para vocês, e aí a gente tem os outros minutos dos restantes, né, para a gente retirar as dúvidas em alguns momentos. Eu só queria compartilhar com vocês o seguinte. Eu gostaria que todos fizessem muito bem a contribuição aqui na nossa avaliação, no formulário de avaliação. Deixa eu colocar aqui de volta, compartilhar a guia para vocês. Para concluir, síntese da reunião, conhecemos a metodologia da sala invertida, vivenciamos como estudantes a aplicação da metodologia, discutimos como levar a metodologia da sala de aula invertida para a nossa prática, né?
Professor, lembre-se de preencher seu diário formativo. Gente, o diário formativo hoje é facílimo, tá? É só lá no estilo da aula passada, né, da autoavaliação. Então, aproveita os minutinhos finais agora, abre lá seu diário formativo, preenche, já fica em dia de hoje. E eu quero compartilhar o link aqui do Forms, para você não ir embora sem fazer a avaliação, é muito importante para nós, é o objeto de avaliação do formador, né, do curso como um todo, a participação no formulário de avaliação que está aqui. E mais uma coisa que eu queria dizer para vocês, que eu recebi contribuições muito boas dos professores das outras turmas, sobre melhorar essa atividade, né, de a gente não exacerbar a dicotomia, foi a palavra utilizada aqui, deixa eu pegar minha anotação, até direcionar a elaboração daquelas perguntas um pouco de maneira, né, a ser mais amenas, deixando bem claro que não é para a gente expor a nossa opinião, nossos valores e fazer o nosso juízo de valor a respeito de capitalismo e socialismo. É um estudo histórico, né, e a gente vai fazer uma simulação ali de defensores, de um lado ou de outro, mas sem levar a nossa opinião pessoal exata. A gente vai fazer como se fosse o publicitário do regime, né? E apontar, sim, as falhas e os pontos frágeis do outro regime. Posso fazer agora o nosso print aqui, e daí, logo na sequência, eu abro para a gente tirar, né, alguma dúvida, algum apoio, e quem não tiver dúvida, daí já está liberado. O Saiba Mais, gente, é sempre muito legal, tá? Eu incentivo muito a gente usar o Saiba Mais, que está no nosso material. É só abrir os slides aqui do grupo. E agora, chegou a hora do print. Só aguenta um pouquinho que eu já passo a palavra para vocês. Deixa eu abrir aqui, vou compartilhar a minha tela. Vou compartilhar essa guia aqui. Vou compartilhar a tela em geral para eu poder para poder ver todo mundo aqui, né? Aqui, compartilhar a minha janela. Aqui. E daí o print sai para todo mundo bem legal aqui. Só um instante. Não deu certo aqui. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Senão vai ficar todo mundo muito pequenininho. Agora vai ficar melhor. Vamos dar o nosso sorriso. Aqui, dá um joinha aí, faz a sua pose. Né? Defensores do capitalismo e do socialismo. Alguns contrariados, né? Alguns entusiasmados. Muito obrigado pela participação de todos, vou encerrar agora a gravação e permaneçam aqui, quem quiser fazer mais alguma colocação, quem quiser tirar alguma dúvida sobre material, sobre atividade, os outros fiquem à vontade. Por favor, para a próxima aula, você tem uma atividade, essa é uma proposta minha, você tem uma atividade sobre esse tema, Guerra Fria, sobre o tema que a gente estudou hoje, mas, de qualquer metodologia, compartilhe conosco. O meu objetivo é que a gente facilite o nosso trabalho, uma atividade pronta, né? Aí eu posso adaptar, que um colega compartilhou, vai ser muito legal, eu quero disponibilizar no final da aula um momento para isso. Eu tenho uma atividade que eu trabalho, eu gosto de compartilhar, vai ser muito bem-vindo, ok? Um grande abraço,